rádio tem um papel importante no desenvolvimento e afirmação do Brasil no século XX, sendo o primeiro meio massivo que alcançou o território nacional. Landel de Moura, padre gaúcho, pioneiro nas pesquisas sobre a transmissão e recepção de rádio, dizia que o rádio era o jornal dos analfabetos, algo que ilustra o papel e a importância desse meio da formação de nosso país. O rádio surgiu e se afirmou em nosso país. Uma história de quase um século, a primeira transmissão de rádio no Brasil foi feita em 1922, com o discurso do então presidente Epitácio Pessoa, seguido da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, que até hoje serve de abertura ao programa A Voz do Brasil. Havia naquele dia cerca de 80 aparelhos conectados e recebendo o sinal, mas o sucesso e a aceitação do público foram imediatos e já no ano seguinte o Brasil tinha cerca de 30 emissoras registradas em operação. O rádio, então, a tecnologia teve seu desenvolvimento iniciado no século anterior, aproximadamente 1860, quando o escocês James Maxwell descobriu as ondas de rádio e sua capacidade de transportar informações à distância. Com essa descoberta, vários inventores, como o norte-americano Nikola Tesla, o italiano Guglielmo Marconi e o brasileiro Landel de Moura, desenvolveram em suas cidades e sem conhecimento dos demais experimentos com a transmissão de voz. Já faz mais de 100 anos que o rádio está presente no cotidiano da nossa sociedade. Até recentemente, a invenção do rádio era credenciada ao italiano Marconi, que teria conseguido transmitir voz humana pelas ondas de rádio pela primeira vez em 1895. Mas como ele usou várias invenções e tecnologias desenvolvidas por Nikola Tesla, e assim este ganhou na justiça norte-americana o direito de ser reconhecido como inventor do meio. As pesquisas do padre Landel de Moura não chegaram a ser reconhecidas internacionalmente. Apesar de ele ter realizado a primeira transmissão de voz humana em 1893, ou seja, 2 anos antes de Marconi, e ter patenteado um sistema de transmissão no Brasil em 1901, hoje seu nome é homenageado na Fundação Gaúcha, que oferece curso de formação na área de rádio e de TV. A Fundação Educacional e Cultural Padre Landel de Moura. Polêmicas autorais e de direitos à parte, podemos dizer que o rádio é a mídia de maior alcance de todos os meios de comunicação no Brasil, chegando em praticamente todos os locais do país. Se até a primeira transmissão de rádio, o jornal impresso era o único meio de informação, com todas as limitações de distribuição, alcance e também acesso. Afinal, a alfabetização não era tão popular no país no início do século. Com a chegada do rádio e suas formas de informação e entretenimento, o meio cresce rapidamente em alcance geográfico e no gosto popular. Para termos uma ideia do impacto do rádio, recorremos a um fato ocorrido nos Estados Unidos em 1938. Para ilustrar, em 30 de outubro daquele ano, Orloff Wesley, então trabalhando para a emissora CBS, resolveu dramatizar a obra do escritor inglês Herbert George Wells, A Guerra dos Mundos. O roteiro tratava de um programa normal que era interrompido pelo boletim de um repórter dando conta da chegada das naves extraterrestres e o que acontecia então, uma batalha nas terras do país. Claro, no início da transmissão foram dados os avisos que se tratava de uma dramatização. Deu uma obra de ficção, mas quem ligou o rádio ou mudou de estação logo depois não sabia. Por isso, muitos ouvintes acreditaram que se tratava de uma invasão real que estava acontecendo, que gerou pânico na cidade de Nova York, ligações para a polícia, correria, pessoas fugindo em pânico, brigas ou um caos que quase generalizado. Não é demais lembrar que o dia seguinte dessa transmissão de dia 31 de outubro marca o Halloween, a tradição celebração do Dia das Bruxas nos Estados Unidos, e o que o formato do programa imitou o radiojornalismo na época,
com muita narrativa do repórter, mas sem poupar os efeitos de estúdio, como barulhos das naves, tiros, explosões, pessoas gritando e mais, o que ajudou a dar à narrativa um ar de veracidade. O fato foi manchete em muitos jornais no dia seguinte e alavancou a carreira de Wesley. De anos depois, dirigia o importante filme Cidadão Kane, considerado um marco do cinema moderno por inaugurar técnicas narrativas e de montagem até então inéditas. Em 1987, o cineasta norte-americano Woody Allen produziu um filme chamado A Era do Rádio, onde mostrava como era o cotidiano das famílias e trabalhadores dos Estados Unidos antes da chegada da televisão, onde pode-se ver claramente como esse meio impacta na vida das pessoas naquele momento. Além da forma como o rádio organizava e se inseria na vida das pessoas, é importante destacar duas histórias reais que são inseridas no filme de forma dramatizada e do resgate de uma criança caída em um poço. E da já citada narrativa da Guerra dos Mundos, um excelente retrato da época que pode ser facilmente localizado em serviço de streaming. Bem, se uma emissora local com um programa conseguiu ter tanto impacto, podemos ter ideia da importância que o rádio adquire em um país de dimensões continentais como o Brasil, chegando aos locais mais afastados e de difícil acesso, que não raro até no dia de hoje, tem no meio sua principal fonte de informações e contato com o mundo e tornando-se assim o grande veículo de comunicação de massa em nosso território. Isso está na rede. A narrativa de Guerra dos Mundos já gerou vários filmes e seriados no cinema e TV, e já foi até retratada em episódios do desenho animado Simpsons, e também é possível encontrar o áudio original do programa de Wills em vários canais de áudio e vídeo na internet. Sugerimos acessar o Worlds. Logo começaram a surgir as primeiras emissoras particulares. A primeira delas foi fundada em 1923, mais precisamente no dia 23 de abril, por Edgar Roquette Pinto e Henrique Morise, a Rádio Sociedade Rio de Janeiro, primeira emissora oficial do Brasil. Nesta época, era comum as emissoras funcionarem como clubes e associações de interessados que doavam quantias para que as transmissões e os conteúdos pudessem ficar no ar. Modelo que fez surgir, mas também logo desapareceram várias emissoras, o que foi o caso da Rádio Sociedade Rio de Janeiro. A emissora sobreviveu até 1936, quando a Lei Geral das Comunicações, promulgada pelo governo de Getúlio Vargas, determinou o aumento da potência dos transmissores de todas as rádios. Sem capital para atender esta demanda, Roquette e seus parceiros optaram por doar as emissoras ao Ministério de Educação. Surgindo em 7 de setembro daquele ano a Rádio MEC, hoje MEC AM. Se até então o rádio tinha uma característica mais amadora e voltada à promoção social e do conhecimento, a partir dessa nova regulamentação, o aumento dos custos e a necessidade de autossustentação econômica levaram as emissoras a investir em programas e conteúdos.